Olá, boa noite. O A Notícia recebe hoje a nova diretora da Faculdade de Direito da USP, Ana Elisa Bechara. Ela é advogada, professora de Direito Penal, foi eleita diretora da faculdade, como conhecida, do Largo de São Francisco, uma das instituições mais tradicionais e mais antigas do país. Passaram por lá nada menos do que 13 presidentes da República do Brasil. A professora Ana Elisa vai se tornar a segunda mulher a assumir o comando dessa instituição em quase 200 anos de história da São Francisco. Obrigada, professora, por aceitar nosso convite e estar aqui hoje. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui. Professora, 200 anos de história, segunda mulher a assumir essa cadeira. No corpo docente, as mulheres ainda são minoria na São Francisco. Parece que a mudança vem a passos lentos lá, não é mesmo? O que acontece e como que esse cenário está mudando? Essa é uma questão que é muito cara para mim. Em 200 anos, né, como você disse, né, eu sou a segunda diretora, a primeira que foi eleita. O nosso corpo de professoras hoje é muito minoritário e nós estamos diminuindo, ao invés de aumentar. Então, há 10, 15 anos atrás, nós éramos 23% do corpo docente, eram mulheres. Hoje nós somos nem 17%, 16 e pouco por cento. Se a gente pensar na carreira acadêmica, a carreira acadêmica tem degraus, né? Então, o topo da carreira acadêmica corresponde ao que a gente chama de professor titular. Dos 40 professores titulares, nós somos 4 mulheres só também, e também diminuindo. Então, como você disse, é uma caminhada a passos lentos e com alguns passos atrás também. Então, essa não é uma questão tão simples de ser resolvida, embora o alunado seja 50%, ou seja, a gente tem 50% de alunas, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Isso, lamentavelmente, não tem se refletido no corpo docente, que hoje é mais baixo em termos de representatividade do que os cursos que a gente chama os cursos STEM, né? As ciências duras. Então, por exemplo, na escola politécnica, né? Na engenharia, nós temos 18% de mulheres, mais do que no Lago São Francisco. E a senhora toma posse como diretora em fevereiro, mas já faz parte da gestão atual, já é a vice-diretora ao lado do professor Celso Campilon. Uhum. Então, qual que é a leitura da senhora sobre o que possibilitou que a senhora chegasse a essa cadeira de diretora? Você falou, tem alguns retrocessos nessa caminhada, mas há sinais de avanço também, e se sim, quais são eles? E se os homens professores têm feito um trabalho de ajudar também, ou qual deve ser o papel deles nessa caminhada? Eu acho que há sim um sinal de avanço. Eu sou um sinal de avanço, né? Quer dizer, o fato de eu conseguir me eleger é um sinal de avanço, embora a eleição tenha sido algo também um pouco inédito na faculdade. Nos últimos 20 anos nós não tínhamos eleições, sempre era uma chapa única que se inscrevia, então não havia um processo de competição, né, no sentido eleitoral. E agora a gente teve, né, porque tinha uma mulher competindo, então essas coisas fazem parte, né? Mas eu acho que as coisas dão um sinal de melhora. O fato de eu ter sido gestão me permitiu não só aprender, né, a gestão acadêmica, aprender mais sobre a academia, mas me permitiu também ser vista, né, e ser vista para além do estereótipo, né, porque nós mulheres somos muito etiquetadas, né, com algumas categorias. Então, quando é muito novinha, é a bonitinha, é a que está aqui porque, né, alguém deixou, trocou algum favor com alguém, depois fica mais velha e já começa a entrar no estereótipo da louca, da megera, né? E é muito difícil que a gente seja enxergada de uma forma mais complexa, né? Dentro daquilo que a gente é, da nossa carreira, daquilo que a gente estudou, dos nossos méritos mesmo, né? Para além da etiqueta. Então, acho que estar na linha de frente me permitiu também ser conhecida, também ter mais voz, né, também participar mais, estar mais na linha de frente, e acho que isso foi muito importante. De toda forma, quando a gente fala, né, de equidade de gênero, ou seja, ter, na medida do possível, uma paridade entre homens e mulheres, eu acho que essa não é uma briga, no sentido de nós contra eles, né? Como você disse, né, trazendo os homens para a discussão, eu acho que essa é uma questão conjunta, né? E aí a ajuda dos homens, o diálogo, não digo nem ajuda, né, mas
o diálogo, a participação dos homens nisso é fundamental. Para isso tem que haver uma sensibilização. A gente tem feito esse trabalho na faculdade com resultados muito, muito positivos e é muito gostoso quando a gente consegue ir para frente todos e todas juntos. E qual é o papel, justamente, da universidade na equidade de gênero no direito? Porque a gente ainda vê a maior parte de postos de poder no Poder Judiciário sendo ocupados por homens e muita desigualdade dentro dos tribunais, por exemplo. Mas não só, né? Mas dentro dos tribunais acho que isso está vindo muito à tona. Quero falar um pouquinho disso depois, mas primeiro, qual é o papel da faculdade nisso? É fundamental, né? Porque nós estamos formando os profissionais de uma área, né, que é o direito, que é uma área que é um território de muito poder. É território de muito poder porque as pessoas vão ocupar posições-chave, seja na magistratura, no Ministério Público, na advocacia, em outros cargos públicos, em cargos políticos, né? São cargos que têm o poder de ou gerar transformações sociais ou gerar uma manutenção de um estado de coisas desigual, né? Então, são pessoas que podem fazer muita justiça ou muita injustiça. Por conta disso, a gente tem que trazer uma informação para as nossas alunas e alunos que os façam profissionais sensíveis a uma sociedade que é muito desigual, não só em relação ao gênero, né, mas em outras questões, né, no sentido étnico-racial, no sentido socioeconômico. Então, é papel da formação esse contexto ou esse dado humanista, né? A formação em direito não pode ser só técnica, né? Eu não habilito um profissional técnico, eu habilito alguém que tem que ter uma base humanista, tem que conseguir olhar para a sociedade com sensibilidade. E aí, nesse sentido, nós temos que promover, né, não em uma matéria específica, mas de uma forma transversal, no currículo todo, nós temos que promover essa visão das diversidades e do diferente. Isso a gente tem feito de forma pioneira e a partir de uma pesquisa que nós fizemos na faculdade, coordenada por uma das nossas professoras, a professora Sheila, uma pesquisa empírica, uma pesquisa de campus sobre como funcionam as relações de gênero dentro de um curso de direito, né? E a partir dos dados ali, dados estarrecedores, tá? De ver como as mulheres vão sendo apagadas, inclusive na sua capacidade de se comunicar, de convencer, de interagir. E suas alunas? As alunas. Então, o que a gente viu nessa pesquisa, por exemplo? Né? Que as alunas, essa pesquisa foi feita entre 2015 e 2016, depois foi publicada pela Unesco como um livro, tem acesso aberto, é muito, muito interessante e serviu para universidades de fora do Brasil. Muitas universidades europeias usam essa pesquisa, ela foi muito boa. O que a gente percebeu na pesquisa? Alunas que entram na faculdade, eu falei, entram metade e metade, né? Então, metade do alunado são mulheres. As alunas que entram com um perfil muito determinado, muito de liderança, porque é um pouco o perfil de um curso que é muito competitivo para entrar, né? Como tem que passar por vestibular, por processo seletivo, tem muita competição, então quem entra tem um perfil, são excelentes alunas, enfim. E elas entram com esse perfil e logo no primeiro ano elas começam a se aquietar, né? Porque elas percebem que são interrompidas quando falam, que o que elas falam não é levado muito em consideração, as piadinhas, né? São aquelas que a gente chama de microagressões, né? Aquelas formas de violência no plano simbólico, assim, muito latentes, que vão fazendo com que essas alunas, aos poucos, se aquietem, de forma que quando elas chegam lá no último ano, no 5º ano de direito, elas já nem se importam mais em falar, porque elas têm certeza que não é um lugar para elas. E isso na faculdade, para quem já foi visitar o Largo São Francisco, né, é praticamente um museu, né? É um prédio muito bonito, muito imponente, mas muito opressor nesse sentido, porque todas as nossas representações, inclusive artísticas, os quadros, os bustos, as esculturas, são sempre personagens masculinos. Então, os professores homens, né, os quadros, os bustos, o território masculino, esse cenário de microviolências, né, faz com que qualquer mulher não sinta que está num espaço que serve para ela também. Isso é muito ruim, tanto para as mulheres, uma questão de representatividade, porque elas têm que projetar o que elas podem ser, né? Até onde elas podem chegar, e ali elas começam a perceber limites, mas esse espaço também é importante para os homens, né? Porque um espaço que naturaliza esse direito como território masculino
tende a se espelhar depois na vida profissional. Por conta disso e desses resultados, a gente adotou uma série de iniciativas, né, para trazer a questão de gênero, para visibilizar a questão de gênero. Por que visibilizar? Porque tradicionalmente se diz o direito é neutro, né? O direito é imparcial, neutro. Mentira, ele não é neutro, né? O direito sempre precisa ser interpretado e quem faz isso é um agente, né? É alguém, né? Normalmente é um homem nas posições de poder. Então o direito vai espelhar muito o masculino. Por conta disso a gente adotou, por exemplo, uma disciplina que a gente oferece. São duas disciplinas, uma no curso de graduação, outra na pós-graduação, que chama Equidade de Gênero e Direito. Justamente para trazer, de uma forma transversal, envolvendo todas as matérias, né, a importância da visão das diferenças em relação a gênero. A gente criou também, com base nesse primeiro trabalho, e depois em pesquisas que a gente fez em outras universidades mundo afora, a gente criou uma galeria das professoras na faculdade, que é no espaço mais nobre da faculdade. O prédio da faculdade tem 3 andares. O primeiro andar, a gente diria o andar mais nobre, porque é o andar onde tem um salão nobre, onde tem a sala da congregação, ele é muito histórico. Ali a gente criou um corredor, né, só com as fotografias das professoras, né, de todas as que já passaram e que ainda estão na faculdade de Direito. A gente se baseou em experiências de universidades estrangeiras que mostravam que essa representação das mulheres trazia uma representatividade importante para as alunas, né, que olhando para outras mulheres, né, que passaram naquele, né, mesmo local antes delas, né, conseguiam se ver no futuro, conseguiam dizer, bom, aqui é meu lugar também, né, se ela fez isso, eu também estou fazendo, eu também posso. A gente acabou de inaugurar agora, né, em agosto, foi a inauguração da galeria e com resultados, eu diria, emocionantes. Assim, até hoje, né, e já tem alguns meses que a gente tem a galeria, até hoje qualquer convidado ou convidado que a gente recebe, ou mesmo alunos, assim, às vezes eu estou passando pelo corredor e eu vejo alguém emocionado ali, olhando para as fotos. Essas são iniciativas que parecem pequenas, mas não são, né? A gente está pensando numa formação sensível a gênero, né? A gente só corrige as questões culturais da nossa sociedade, e a gente está falando de um machismo, né, uma sociedade patriarcal, estruturalmente machista, a gente só corrige isso pela formação. E a formação no direito é fundamental, porque eu vou ter as pessoas que amanhã vão julgar, vão decidir as vidas de outras pessoas, vão interferir na realidade, então eu preciso que essas pessoas tenham essa sensibilidade. Eu estou ouvindo a senhora e não consigo deixar de pensar se as alunas se sentem hoje em dia, nesse processo de serem invisibilizadas de alguma maneira ou caladas ao longo da trajetória acadêmica, de imaginar como era isso antigamente. Quando a senhora foi aluna, ou quando a minha mãe, ainda antes disso, foi aluna da São Francisco, e soube que a sua mãe também foi aluna da São Francisco, né? Então, quantas trajetórias nesse caminho foram talvez silenciadas por esse machismo? Queria que a senhora compartilhasse um pouco como era a sua São Francisco versus como é essa São Francisco de hoje. Eu me formei em 98, né, no século passado, exatamente nesse cenário que eu descrevi da pesquisa, né? Então, a gente tinha certeza que ali não era o lugar para a gente falar. Então, eu me lembro, para algumas matérias eu tinha um interesse especial já, como direito penal, então eu sentava na frente, eu tinha muita curiosidade, eu lia, e aí o professor dando aula, muitas vezes eu levantava a mão, assim, e queria participar, e o professor falava, tá com dúvida, Annelise? Eu falava, tô, ele falava, baixa a mão e pensa mais um pouquinho, você é mulher, logo passa. E isso não era uma piada, ele falava isso naturalmente, não é que ninguém ria, porque Que absurdo. Não era visto como piada, era visto como algo normal. E eu abaixava a minha mão, né? Então, imagina se a gente se sentia, né, minimamente legitimada para falar. Né? Não, então, assim, eu passei meus 5 anos da faculdade muito quietinha em sala de aula, porque era isso, porque era assim que a gente era recebida, né? Não que isso tenha mudado muito de lá para cá. Nos últimos anos parece que a mudança começou a acontecer porque a gente começou a tornar o problema visível. Porque na minha época isso não era visível, né? Então, se eu contar todas as violências que eu sofri, né, como mulher, né, como aluna, depois como doutoranda, depois no início da minha carreira acadêmica como professora, né, são muitas, mas assim, para mim não eram violências. E em 2013, talvez,
um grupo de alunas e alunos, por um projeto lá que eles criaram, entre eles, entrevistaram as professoras para ouvir sobre as nossas trajetórias acadêmicas. E falaram, professora, a gente vai marcar uma entrevista, a senhora vem? Eu falei, tal. E eu dando entrevista, assim, conversando como eu estou conversando com você, e eles iam fazendo perguntas, e conforme eu ia conversando com eles, eles começaram a mudar o rosto, assim. Teve uma hora que tinha uma moça junto na entrevista, ela começou a chorar, a aluna. E aí eu olhei e parei, aí eu comecei a chorar, porque eu me dei conta de que aquilo que eu estava falando tinha sido uma violência que até então eu mesma não tinha visto. Olha que loucura. Né? Como, por exemplo, até pouquíssimos anos atrás, dando aula, eu deixava a dinâmica da sala se dar naturalmente. Hoje eu já não deixo mais, depois de ter tido acesso a essa pesquisa. Porque eu sei que se eu deixar a dinâmica acontecer naturalmente, a chance de uma aluna ser interrompida na fala dela, né, ser atropelada por um aluno, é imensa. Né? Então, eu tenho que fazer um controle muito mais ativo das ordens de fala, né? Deixando muito claro que todo mundo tem que falar e todo mundo tem que ser respeitado. Parecem coisas bobas, né? Mas não são. Assim. Então, até hoje, embora a minha São Francisco, lá da minha época de aluna, né, tenha sido muito dura, né? Hoje a gente tem mais consciência do que está acontecendo, mas a gente tem que dar um passo muito maior ainda se a gente quiser mudar. Como a gente tem pouquíssimas professoras, ainda é muito difícil. Então, eu recebi faz pouco tempo atrás um grupo de alunas que veio me pedir, para junto com uma outra professora, justamente a professora Sheila, para coordenar um grupo com elas, para ensinar elas a falar. E eu falei, não. Primeiro porque eu não sou professora de oratória, né? Eu não estou habilitada a ensinar alguém a falar melhor. Segundo porque vocês são ótimas, né? Vocês passaram numa forma concorridíssima, disputaram uma vaga aqui, estão aqui, são excelentes, vocês não precisam de ajuda. E elas falaram, a gente precisa, porque a gente não consegue falar, a gente não consegue se expressar. E era isso que elas estavam querendo me dizer. Né? Esse grupo foi criado, enfim, chama Grupo de Núcleo de Expressão Feminina. Olha que importante. Né? Então, essas coisas acontecem. Quando eu passo pelos corredores da faculdade, vira e mexe vem alguma aluna, que não é minha aluna, é uma aluna da faculdade, que fala, professora, posso te dar um abraço? Eu sou muito tímida, assim, eu falo, tá bom, você é minha aluna? Não, não sou, mas eu queria te dar um abraço porque você é uma mulher. Olha que loucura. Então, a gente passa por isso em pleno século XXI, né, na Universidade de São Paulo, a gente vivencia isso diariamente. Então, houve uma transformação grande, né, na época das nossas mães, e é engraçado, outro dia eu conversei, minha mãe se formou em 66, na São Francisco, e ela falou, filha, na minha época a gente não sentia isso porque todo mundo era discriminado igual. Ela falou, a gente não podia abrir a boca, né? Então, o professor entrava, a gente tinha que ficar em pé, as moças tinham que ir de saia, os homens de paletó, e ninguém podia fazer pergunta. Ninguém, o professor ficava louco da vida. Assim. Então, assim, ela falou, pelo menos a gente era discriminado igual, filho. Ninguém podia falar. Então, é interessante isso. Era ditadura, né? Não, exato. Mas eles não abriam a boca. E eu acho que um assunto que também ganhou muito mais visibilidade é a cobrança por representatividade, não só de gênero, né, mas também racial, nos tribunais. A despeito disso, as nomeações não têm, e isso falando aí, estamos falando de governo federal, estamos falando de governos estaduais, direita, esquerda, mas não tem tido um avanço compatível com o avanço que acho que a sociedade já tem, que é o de exigir, cobrar e se posicionar com relação a isso. Queria perguntar primeiro, como que a senhora vê esse cenário? Se fica frustrada quando vê que as nomeações continuam sendo majoritariamente de homens e homens brancos, né, ligados ao poder já instituído de alguma certa forma? E também falar um pouco para quem está nos assistindo, o que muda ter um tribunal mais representativo? Se é só uma questão de representatividade, de paridade de gênero, ou o que a sociedade pode ganhar a partir de um tribunal que seja mais diverso? Essa é uma questão muito relevante para o nosso país e que está muito longe de ser solucionada, né? Embora eu seja sempre muito otimista. Quando a gente fala na questão étnico-racial, né, eu falei que o direito não é neutro, né, o direito tem uma cara, ele naturaliza o masculino, não é só o masculino, né, ele naturaliza sempre a imagem de um homem branco, né?
cisgênero, né? Quer dizer, bem conservador e sem nenhuma deficiência, né? Ou vulnerabilidade. Isso significa que desde a formação você não encontra pessoas negras. Né? Se eu falei que nós somos poucas mulheres na São Francisco, nós não temos nenhuma mulher negra na São Francisco, nós temos um professor negro hoje, né? Em um quadro de mais de 150 professores, a gente tem um professor negro. Então, quando a gente fala, inclusive, da organização desta questão e da visibilidade desses problemas, a gente tem muita dificuldade por ausência de representatividade na base. Né? Hoje, a gente consegue fazer uma discussão de gênero porque as mulheres, nós professoras, nos unimos, né? Nos organizamos para fazer isso. Mas cadê, né, os docentes negros, por exemplo, se organizando, né, para também gerar essa discussão? A gente não tem docentes negros, então a discussão não surge. Isso eu estou falando da academia. Quando eu falo dos tribunais, né, isso fica mais alarmante. Por que fica mais alarmante? Porque a gente está falando justamente daquelas pessoas a quem cabe interpretar as leis e aplicar aos casos concretos. Como eu disse, toda lei depende de uma interpretação. E a interpretação se faz conforme critérios que são técnicos, que são objetivos, mas também sob o pano de fundo de uma vivência pessoal, de um alguém, né, que traz toda a sua experiência, a sua subjetividade. E aí, se eu tenho só pessoas brancas, né, homens brancos para interpretar essa lei, como é que eles vão conseguir interpretar essa lei para uma sociedade tão desigual quanto é a nossa? A minha área de atuação é direito penal. Né? E se a gente for pensar, né, como funciona o direito penal, para qualquer um que já tenha visto ou mesmo visitado um estabelecimento prisional, né, vai ver que passando os olhos assim na população carcerária, você tem um aspecto muito homogêneo. Essa população é muito jovem, né, são homens jovens negros, né, pretos e pardos. O que é interessante, porque você fala, bom, então, né, só comete crime quem é negro no Brasil? Essa não é verdade. Mas essas são as pessoas que estão majoritariamente, né, no sistema penitenciário, são pretas e pardas. São pessoas periféricas, com baixíssima escolaridade, né, com muitas vulnerabilidades sociais, socioeconômicas, étnico-raciais. Imagine um juiz julgando um caso, né, de alguém que é morador de uma periferia, é preto, né, e o juiz é um homem branco que, né, teve, né, o privilégio de poder estudar num colégio particular, depois numa excelente universidade, nunca vivenciou nada disso e vai ter que julgar e decidir a vida, não é, de alguém cuja realidade ele não é capaz de entender. E não é capaz de entender. Né? Isso é muito, muito importante. Então, quando a gente fala de representatividade negra nos nossos tribunais, a gente não está falando só de uma questão numérica porque é bacana, né? Para mostrar na foto todo mundo igual. Não é a fotografia de uma paridade, não é isso que se quer. A gente está falando de uma legitimidade democrática. Ou, no nosso caso, que a gente está vivenciando hoje, de um déficit democrático. Né? O que a gente está falando? A nossa Constituição, né, que é a nossa lei maior, é aquilo que regula, né, o que é o Estado democrático de direito brasileiro, traz ali uma série de princípios e de valores fundamentais. Um dos princípios fundamentais do nosso Estado brasileiro é justamente o princípio da igualdade. Né? Então, se a Constituição prega a igualdade como um valor a ser buscado, né, como um princípio que norteia o nosso Estado, como é que é possível que o nosso judiciário não se oriente também por esse princípio na sua composição? Se a gente olhar para a cúpula do judiciário, quem é hoje? É o Supremo Tribunal Federal, certo? Embaixo do Supremo Tribunal Federal nós temos mais ou menos 20 mil juízes e juízas. Quantos negros a gente tem no Supremo Tribunal Federal? 0. Né? Quantas mulheres? 1. Né? E numa composição de 11, né, magistrados. Onde está a legitimidade democrática? Né? Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal é o nosso tribunal que trabalha muito diretamente com a Constituição. Para analisar qualquer caso, né, o parâmetro dele de análise é justamente a norma constitucional, é o que diz a Constituição. Puxa, mas é um tribunal que ele mesmo não respeita.
né, a Constituição. Quer dizer, não é ele, né, porque os ministros são nomeados, no caso, né, é alguém que tem que obedecer esse princípio, mas a gente tem uma composição que não respeita isso. Como é que eu posso, né, ter uma sociedade mais justa e menos desigual se eu tenho uma composição desigual dos tribunais? Então, de novo, né, não é fazer favor a ninguém, não é cotista nesse sentido, porque quando a gente fala de paridade, sempre vem um discurso, não, mas o que importa é o mérito. Como se não houvessem Como mulheres, se não houvesse. ou mulheres negras ou homens negros com mérito suficiente para É como dizendo, você tem que escolher, ou você põe o negro ou você põe alguém bom. Você fala, não, mas eu ponho o negro bom. Não é isso? Assim como eu tenho o branco ruim também. Sim. E a mulher ruim, a mulher boa, não é isso, né? A paridade não apaga o mérito. Aliás, é o contrário, né? Quer dizer, quando a gente fala tanto das mulheres quanto dos negros, né, elas não são lembradas não porque não têm mérito, mas porque são invisibilizadas essas pessoas. Então, é dar visibilidade para o mérito que existe, né, e propiciar que essas pessoas entrem nesses lugares de poder com toda essa sensibilidade e formem o que a gente chama de uma massa crítica. Né? Alguns temas só são discutíveis se eu tiver essa diversidade. Isso acontece quando a gente fala de tribunais, a gente estava falando do Supremo Tribunal Federal, né, que é a nossa Corte Suprema. Se a gente pensar em outros países do mundo, né, eu tenho uma paridade, né, desses tribunais, ou nesses tribunais, sem nenhum problema de qualidade de decisão. Ao contrário, né, toda vez que eu tenho um cenário mais diverso, eu tenho mais excelência profissional, eu tenho mais chance de fazer justiça. Agora, a Faculdade de Direito da USP tem passado por uma mudança nos últimos anos, né? Desde a implementação do sistema de cotas pela USP. Então, queria que você contasse um pouco para a gente que mudança é essa, o que está gerando na faculdade. Desde 2018, a Universidade de São Paulo passou a adotar, né, políticas afirmativas de ingresso. O que significa dizer, se antes a gente tinha, né, o vestibular para a USP só pela FUVEST, né, e uma prova que era, né, igual para todo mundo, enfim, as pessoas competiam num sistema único de seleção, a gente passou a adotar uma política de cotas, né? Cotas voltadas a este público, né, a públicos vulnerabilizados, a gente chama de PPI, né, pretos, pardos, indígenas. Nós temos a questão socioeconômica também, né, alunos que vêm de escola pública, né, que fizeram toda a sua formação em escola pública. Para quê isso? Para conseguir trazer mais paridade ou capacidade de competição, né, nas mesmas condições para pessoas que são vulnerabilizadas socialmente. Isso aconteceu, eu diria até que de forma tardia, porque as federais adotaram o sistema de cotas desde 2008, 2009. Então, nós levamos 10 anos mais, a Universidade de São Paulo, para adotar essa política. Essa política foi adotada de forma crescente, com percentuais que foram crescendo, né, ano a ano, de forma que em 2022 a gente atingiu o ápice dessa política, que é 50% do nosso alunado, então, é cotista, né, tem alguma política afirmativa para ingresso. Quando a gente começou a adotar, né, houve uma desconfiança social muito grande, né, ou uma dúvida, uma incerteza sobre o que aconteceria com a universidade, né, colocando essas alunas e alunos cotistas para dentro. Qual era a insegurança? Será que a gente vai manter o nível de excelência da Universidade de São Paulo? Né? Será que essas pessoas vão ter formação suficiente, né, para não só acompanhar o curso, mas para conseguir manter a USP com resultados tão bons em rankings nacionais e internacionais? Né? Essa dúvida rapidamente se dissipou. Né? Isso é muito, muito legal de ver. Então, hoje eu tenho 50% das minhas alunas e alunos cotistas que conseguem manter o mesmo desempenho igual, idêntico, em média, né? Média de nota, né? Exatamente o mesmo desempenho do que o meu aluno não cotista. Né? Nós, recentemente, né, a Universidade de São Paulo e a Faculdade de Direito receberam premiações que são inéditas e que antes das cotas a gente não havia conquistado.
agora a gente conquistou. Mais do que isso, ou mais importante do que isso, a partir desse novo perfil do alunado socioeconômico, étnico, racial, de origem, né? Porque eu tenho outras formas de ingresso na universidade, não é só a FUVEST, eu tenho o Enem, eu tenho outros processos seletivos, o que possibilita alunas e alunos do Brasil inteiro, né, conseguirem prestar o exame para ingressar. Então, eu tenho alunas e alunos de todos os estados brasileiros, de todas as cores, né, com todas as condições socioeconômicas e trazendo experiências muito diversas. Significa dizer que as aulas mudaram, porque muda, né, a participação das alunas, o envolvimento, as demandas que trazem, a agenda de pesquisa, né. Tradicionalmente, né, no mundo inteiro, a universidade recebe a crítica de ser muito encastelada, né, de ser, a academia muito fica viajando, né, em coisas abstratas e não olha para a sociedade, não trata efetivamente dos problemas sociais. Essa é uma crítica que faz tempo que existe no mundo inteiro. Hoje, né, e nunca antes a gente teve tanta pesquisa responsiva na Universidade de São Paulo, ou seja, pesquisas que olham para problemas sociais concretos e vão lá e respondem, né? Isso a gente está tendo na Faculdade de Direito de uma forma linda. Então, essa política, né, afirmativa gerou um acréscimo para a excelência acadêmica que é muito visível, mas muito visível. E isso é bom, inclusive, para os alunos que não são cotistas, né, porque eles saem das bolhas e agora tomam um contato, né, com um colega de sala que é tão brilhante quanto ele, mas que traz uma riqueza do seu mundo, de informação, de experiências que antes ele não tinha, né? Então, assim, eu diria que é uma revolução silenciosa, né, trazer essa formação de excelência para essas pessoas e que amanhã vão ser os profissionais de direito. Então, se a gente está falando, bom, não tem, né, no judiciário, nos cargos de poder, a gente não tem negros, a gente tem... Essas pessoas estão chegando, né, e com uma formação extraordinária, uma formação excelente. Claro que quando a gente traz esse público para dentro da universidade, a gente traz desafios sociais para dentro da universidade também, né, porque a gente está falando de pessoas que têm vulnerabilidades, né, por exemplo, socioeconômicas. Você ia falar, desculpa. Eu vou chamar um rápido intervalo para, na volta, a gente falar desses desafios que essa mudança traz para a faculdade. Fique aí, a notícia volta depois do intervalo. A Notícia está de volta, entrevistando hoje a nova diretora da Faculdade de Direito da USP, Ana-Elisa Bechara. Professora Ana-Elisa, estávamos falando da mudança no perfil da São Francisco e dos desafios que isso traz. Queria que a senhora falasse um pouquinho disso e também de como receber e acolher esses alunos que chegam em uma situação muito diferente daqueles alunos tradicionais, que são os filhos da elite e que já faziam parte ali do ambiente da São Francisco. Pergunta difícil essa, né? Trazer esses alunos para dentro, como eu disse, significa não só, né, permitir que eles ingressem na universidade, mas permitir que eles permaneçam na universidade, né, consigam se formar com êxito e se sintam pertencentes à universidade, né, não como simplesmente acolhidos ou como se estivessem ali de favor. Então, ingresso, permanência e pertencimento. A USP, a Universidade de São Paulo, tem o maior programa de bolsas do mundo hoje, né? Então, bolsas de auxílio financeiro mesmo aos alunos. Isso já traz uma ajuda. Nós temos uma alimentação subsidiada para esses alunos. Então, eles tinham almoço e jantar, hoje tem café da manhã, almoço e jantar. Que foi uma demanda nova dos últimos anos. Que foi uma demanda nova, o café da manhã, que a gente implementou, porque a gente percebeu que vários alunos chegavam lá sem comer, né? E depois de tomar várias conduções, enfim, várias horas, chegavam para a faculdade sem comer. Além da alimentação, né, além da bolsa, nós temos questões que envolvem, é o tratamento em nível de mentoria mais próximo, né? É acolher mesmo essa aluna e aluno para verificar quais são as necessidades
que ainda restam e que a gente pode, de alguma forma, contemplar. Isso envolve, inclusive, questões de saúde mental, né, de acolhimento, e isso também nós temos feito hoje. Né, porque, veja, quando eu falei que os alunos performam igual, para performar igual a partir de tanta diferença, isso tem um custo, né, pessoal. Concorda? Quer dizer, como é que um aluno que toma 4 condições, cujo a mãe, né, é uma pessoa em situação de rua, consegue tirar o mesmo 10 na prova que o meu aluno que é filho, né, de um empresário, que é da classe AAA? Né? Alguma coisa está acontecendo aqui para ele conseguir performar igual. Né? Então, além de ter uma capacidade extraordinária de performance, esse aluno, ele tem que se dedicar muito mais para conseguir chegar. Isso leva a sofrimento mental e que eu tenho que olhar mais de perto. Né? Então, a gente tem hoje um psicólogo, por exemplo, conosco, que trabalha 2 dias seguidos, né, semanalmente, na faculdade e nos ajuda. Nós temos programas de mentoria para estar próximo a esse jovem. E nós temos que pensar que fazer esse aluno se formar com êxito não é só tirar nota boa. Ele tem que poder participar da experiência toda que a universidade oferece, como poder ser um pesquisador, poder fazer intercâmbio para universidades fora do Brasil. Então, esses são os nossos desafios hoje. É um sistema de gestão muito diferente do que a gente teve no passado, em que a gente só se preocupava, né, com ensino, pesquisa e extensão, sem olhar muito para a cara do alunado, que era homogêneo. Né? A diversidade me traz esses desafios mais específicos, mas que a gente está enfrentando aí com muita vontade, com muito esforço. E a Faculdade de Direito da USP, em 2022, assumiu um protagonismo e foi palco de um movimento em defesa da democracia, da justiça eleitoral e do sistema eleitoral que nós temos com as urnas eletrônicas, diante de uma série de ataques aí, que esse sistema vinha sofrendo. Como que o alunado, hoje em dia, se relaciona com as questões políticas? Dá para ter algum termômetro, alguma percepção, se eles estão mais dentro? Porque a São Francisco foi historicamente Sim. palco de discussões políticas, Sim. né? Atualmente, continua sendo por parte dos alunos? Como que você vê isso? A São Francisco é um celeiro de lideranças políticas, né? Como você falou lá no começo, a gente formou muitos agentes políticos, né? Muitos líderes políticos brasileiros. E ela tem que continuar sendo esse espaço. Antes de 22, e até por conta da pandemia que a gente teve, houve um apagamento político dos alunos. Eles estavam mais quietinhos, menos envolvidos em problemas maiores brasileiros e mais envolvidos, engajados em questões internas, né, em questões acadêmicas. Acho que o ano de 22 foi muito importante, foi um marco mesmo, eles se envolveram muito diretamente conosco, né, eles mesmos se voluntariaram para estar conosco, organizando, e aquilo acho que foi uma escola para eles, né, muito importante, e de lá para cá isso fortaleceu. Né, o movimento estudantil no sentido de engajamento na política. Não estou falando de política partidária, estou falando das questões políticas essenciais, como é o caso da defesa da democracia. Né? Então, houve um despertar de uma consciência mais coletiva, né, e a consciência do poder que eles têm como agentes de transformação. Então, hoje a gente vê um movimento estudantil muito fortalecido, é muito bonito de ver, dá muito orgulho, né, de ver, porque é isso que a gente tem que formar também. A gente não tem que formar só advogado, juiz, promotor e delegado de polícia. Né? A gente tem que formar lideranças, né, no setor social, né, em todos os campos. O campo político é um deles, e que se a gente puder formar com ética, com consciência social, isso é tudo que a gente quer. Professora, aí todas as áreas, eu acho que profissionais, estão passando por mudanças rápidas e significativas com as tecnologias, com o uso de inteligência artificial. Qual é o principal desafio hoje da Faculdade de Direito da USP em relação a como formar esses profissionais de direito que vão para o mercado de trabalho, que, imagino, já esteja absorvendo todas essas mudanças? Isso é um desafio do próprio mercado também, né? Quer dizer, qual é o futuro do direito a partir das novas tecnologias? A gente vê mercados inteiros, né, com processo de substituição por robôs, por mecanismos não humanos, né, diretamente. Isso me traz a necessidade de formar outro tipo de profissional, não aquele que fazia o trabalho que hoje é substituído pela inteligência artificial, por exemplo, mas um profissional que consiga ser mais criativo, fazer aquilo que um robô não faz, né? Fazer aquilo que a máquina não faz, ou que um programa não faz, que envolve, então, um raciocínio mais criativo,
lidar com problemas mais complexos, interdisciplinares, e aí eu tenho que ter uma formação que permita ao meu profissional dialogar com outras áreas, ou pelo menos estar aberto para dialogar com outras áreas. Quando eu tenho um problema prático, por exemplo, quando a gente fala do problema ambiental, não é uma questão só jurídica, né? Envolve uma série de áreas. Isso é assim com medicina, com economia, com engenharia, com a própria informática, com a tecnologia. Então, a gente tem que ter uma formação cada vez mais interdisciplinar. Isso é muito feito hoje, né? A gente tem aulas e disciplinas inteiras que são feitas com colegas de outras unidades, né, da Poli, da medicina, enfim, da FEA, né, de outras unidades da USP e de fora da USP. Então, essa é uma característica fundamental. E outra característica muito, muito importante hoje do bom profissional do direito, e o mercado nos pede isso, a gente se reúne sempre seja com grandes escritórios, seja com membros dos poderes, né, ou do Ministério Público, enfim, para entender quais são as demandas. Uma demanda muito clara hoje do mercado é sobre as habilidades socioemocionais, né? Então, essa é uma característica fundamental dentro do processo de formação. Não adianta nada eu ter um super conhecimento se eu não sei me comunicar, se eu não sei trabalhar com o outro, se eu não sei ter sensibilidade, né, para me envolver num problema e para encontrar uma solução da forma mais sensível possível e respeitosa possível. Hoje a gente tem um problema social que é o problema do diálogo, né? A inteligência artificial, as redes nos fizeram reféns de bolhas, né? E a gente não sabe lidar com o diferente, a gente não sabe ouvir uma opinião contrária, a gente tem muita dificuldade com sociabilidade, né? E isso impacta muito no dia a dia do profissional. Então, vejam quantas habilidades outras, né, para além do conhecimento de ponta, né, que são os conceitos, de ter essa base sólida, que isso a gente já tem, mas a gente tem que olhar para esse outro campo mais complexo numa sociedade globalizada, numa sociedade cada vez mais desigual, né, e mais polarizada, com dificuldades de comunicação. Professora Anelisa, infelizmente a gente chegou ao fim do nosso tempo, porque a gente podia continuar batendo esse papo aqui por muito tempo. Já fica o convite para a senhora voltar para a gente falar um pouco de direito penal, que eu sei que é a área da senhora, e não só sobre a São Francisco, embora tenha sido um tema muito importante aqui. Obrigada mais uma vez pela presença. E eu que agradeço, estou muito, muito feliz de a gente ter conversado, sempre à disposição. Obrigada. E eu agradeço, sobretudo, a você pela audiência. O É Notícia volta na semana que vem. Até lá!